Você abriu os olhos hoje, mas talvez não tenha acordado. Existe uma diferença. Seu corpo saiu da cama, sua mente começou a trabalhar, mas alguma coisa dentro de você continuou dormindo. E não estou falando de sono. Estou falando daquela parte de você que sonhava, daquela parte que acreditava, daquela parte que tinha a esperança de que a vida poderia ser diferente. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não está cansada, está desistindo aos poucos, sem perceber. Não acontece de uma vez. Ninguém acorda numa terça-feira e decide abandonar os próprios sonhos. Acontece devagar. Uma decepção aqui, uma conta ali, um problema inesperado, uma crítica, uma porta fechada, uma oração que parece não ter sido respondida. E quando você vê, continua vivendo. Mas já não espera muito da vida. Você trabalha, você paga boletos, você cumpre suas responsabilidades, você faz tudo o que precisa fazer. Mas existe uma diferença entre viver e apenas continuar existindo. Talvez você conheça essa sensação. Você olha para frente e não vê nada necessariamente errado, mas também não vê nada que te faça sorrir. Os dias começam a parecer iguais. As semanas passam rápidas, os meses desaparecem, e então surge uma pergunta silenciosa. Era só isso? E sabe o que é mais perigoso? Não é a tristeza, não é o fracasso, não é nem mesmo a dor. O mais perigoso é quando você se acostuma, quando a falta de esperança vira rotina, quando a pá vazio deixa de assustar, quando você para de esperar algo melhor, porque é nesse momento que a alma começa a enfraquecer. Não porque Deus se afastou, mas porque você deixou de olhar para Ele. Existe uma passagem bíblica que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Repare em algo. Ela não diz que não haverá cansaço. Não diz que não haverá problemas. Não diz que a vida será fácil. Ela fala sobre renovação. Porque Deus sabe que o ser humano se desgasta. Ele sabe que existem dias em que tudo parece pesado. Dias em que a fé parece pequena. Dias em que a coragem desaparece. Dias em que até levantar da cama parece uma batalha. Mas existe algo que muitas pessoas esqueceram. A força de Deus não chega apenas quando tudo acaba. Ela chega enquanto você ainda está lutando. Enquanto você ainda está caminhando. Enquanto você ainda está tentando, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém entende. Pense em quantas batalhas você já venceu. Sério. Pare por alguns segundos. Lembre-se dos momentos em que você acreditou que não conseguiria continuar, mas continuou. Lembre-se das noites difíceis, dos medos, das perdas, das lágrimas que ninguém viu. Você sobreviveu a tudo isso, e não foi por acaso. Talvez naquele momento você tenha acreditado que estava sozinho, mas não estava. Porque existem livramentos que só entenderemos um dia. Existem respostas que chegam em silêncio. Existem milagres que acontecem sem espetáculo. E existem mãos de Deus nos sustentando quando nem percebemos. O problema é que o ser humano tem uma tendência curiosa. Ele se lembra rapidamente dos fracassos, mas esquece os livramentos. Esquece quantas vezes Deus já o carregou. Esquece quantas portas se abriram, quantas situações impossíveis foram resolvidas, quantos momentos escuros terminaram. E então começa a acreditar que o futuro será apenas uma repetição dos problemas do presente. Mas não será. Porque Deus não trabalha apenas no presente, Ele trabalha também naquilo que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você está preocupado com o hoje, Ele já está preparando o amanhã. Enquanto você está olhando para a porta fechada, Ele está construindo um caminho que você ainda não vê. Enquanto você está chorando por algo que perdeu, talvez Ele esteja protegendo você de algo que nunca imaginou.
A fé não é acreditar que tudo dará certo exatamente como você deseja. A fé é continuar caminhando mesmo sem enxergar toda a estrada. E talvez seja isso que você precisava ouvir nesta manhã. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Você só precisa dar o próximo passo. Apenas o próximo. Porque foi assim que você chegou até aqui. Um dia de cada vez. Uma batalha de cada vez. Uma oração de cada vez. E se Deus sustentou você até este momento, por que abandonaria agora? A verdade é que Ele não abandonou. Nunca abandonou. E nunca vai abandonar. Talvez hoje você esteja cansado, talvez esteja confuso, talvez esteja enfrentando algo que ninguém sabe. Mas existe uma esperança que continua viva. Mesmo quando você não consegue senti-la, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando a noite parece longa, porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você não leu. E a história não termina no momento difícil. Ela continua. Por isso, antes de começar o seu dia, lembre-se: o que está matando sua alma não é o cansaço, é acreditar que nada pode mudar. E essa é uma mentira. Porque enquanto existir vida, enquanto existir fé, enquanto existir Deus, sempre existirá um novo começo.